Oh, maravilha! Glórias a Deus! Glórias ao Senhor! Santo é o teu nome! Santo é o teu nome! Digno é o Senhor de honra, de glória! Oh, aleluia! Shalom, meus queridos, amados, preciosos! Que mover de Deus! Por que parou? Parou por quê? A Juliana pedindo desculpa por ter avançado no horário e eu aqui querendo dizer assim, minha filha, continue. Que presença gloriosa do Senhor, não é, amados? Que coisa gloriosa, que presença. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. O Espírito Santo se move enquanto a igreja adora. Vai entrando, vai compartilhando esta live com outras pessoas, para que outros possam ser alcançados pela palavra, ministrados pela palavra do Senhor. Toda palavra que procede do trono do Senhor é palavra de vida, é palavra de transformação. E enquanto a família Volpato adorava, e o pastor Henrique não me falou que ia estar livre hoje, senão eu teria colocado para ministrar, com certeza. Enquanto a família Volpato ministrava, eu podia ver o fluir de Deus saindo dali, entrando em cada casa, as ondas de cura, e o Espírito Santo falava de libertações, de cura, de fortalecimentos. Eu via como se o Senhor estivesse fortalecendo muralhas de proteção em volta das famílias, Muros que estavam meio fracos, eu via como que a mão do Senhor segurando estes muros enquanto a adoração subia, esta presença do Senhor como que fortalecendo os muros. Sabe quando você está construindo assim um muro e ele não está muito bem firme e você vai colocando suporte, a adoração que estava fluindo dali estava entrando em cada casa e trazendo fortalecimento. E o Senhor falava de proteção, o nível de proteção estava sendo fortalecido sobre cada casa, sobre cada família, para que o cumprimento dos propósitos de Deus fosse estabelecido nos lares. Este é um tempo de avivamento e o avivamento começará nos lares. O Senhor nos mandou de volta para casa para fortalecer as muralhas de proteção em volta da nossa casa. Porque a glória do Senhor descerá sobre cada família, sobre cada casa, sobre cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. E o ambiente das nossas famílias será um ambiente de avivamento, será um ambiente de cura, será um ambiente de restauração, será um ambiente de salvação, será um ambiente onde filhos serão levados a conhecer a Jesus através dos pais. Os pais estarão levando os seus filhos a conhecer o plano da redenção, levando a sua casa a conhecer o Senhor. E a palavra que o pastor Henrique liberou no início, quando ele foi fazer a abertura, a palavra que ele liberou é uma palavra profética. Eu e a minha casa. Quando ele disse aquilo, ali de dentro da casa dele, reunido com a família, e ele emite esta palavra profética, esta palavra foi como que uma bomba espiritual sobre cada família, foi um decreto espiritual sobre as famílias que estavam conectadas, as famílias que receberão esta palavra. Esta palavra entrou em cada casa como um decreto profético sobre a atmosfera de cada lar. A minha casa, a minha casa, a minha casa. Como o Senhor tem falado disso, Jesus manifesta o zelo pela casa do Pai. Ele diz, a casa do meu Pai será chamada casa de oração. E neste dia, o Senhor está entrando em cada família para que desperte, esta é a palavra. Senhor, o que é que tu estás fazendo nesta noite? E o Espírito Santo ministrava meu coração. Eu despertarei o zelo pela família. O zelo pela família. Muitas vezes nós oramos pedindo que o Senhor tenha zelo pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Mas e você? Você que é um sacerdote, você que é um pai, você que é uma mãe, você que é uma autoridade dentro da sua casa, qual é o nível do zelo que você tem pela sua família? O zelo da casa do Pai consumia Jesus.
É interessante que o Pai não interviu diretamente quando transformaram o templo numa casa de negócios. Mas quando Jesus Cristo entra no templo e vê o comércio ali dentro do templo, ele é envolvido por uma ira santa. E quando ele começa a destruir aquelas bancas e jogar tudo fora, ele está fazendo aquilo para resgatar a identidade daquele lugar que ele chama de casa do meu Pai. A casa do meu Pai. Nesta noite o Espírito Santo de Deus está ministrando ao nosso coração para que sobre cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, você que é uma autoridade profética sobre a sua casa, o Espírito de Deus está despertando em você o zelo pela sua família. O zelo pela sua casa, o zelo pelo território que o Senhor te confiou. Eu não sei qual é o que está acontecendo no território onde Deus te colocou dentro da sua casa, mas o Senhor está dizendo nesta noite, enquanto a família Volpato estava ministrando ao Senhor, o Espírito Santo de Deus me falava, eu estarei despertando, eu estou despertando o zelo pela família. O zelo, era esta palavra, o zelo. Quando os homens veem Jesus naquela atitude de expulsar os cambistas do templo, eles se lembram da palavra profética: o zelo da tua casa me consome. Ah, glória a Deus! Ah, glória a Deus! Que o Espírito Santo de Deus desperte no seu coração hoje o zelo pela sua família. O zelo pela sua família. Que você olhe para a sua casa com zelo. Que você limpe a sua casa de todo lixo que Satanás possa ter jogado. Que você se levante em autoridade e olhe à volta do seu lar. E que o zelo pela sua esposa, o zelo pelo seu marido, o zelo pelos seus filhos, o zelo pelos seus pais, o zelo por aqueles que moram dentro da sua casa, consuma você e o coloque numa posição de autoridade. A minha família cumprirá os propósitos para os quais o Deus Todo-Poderoso a estabeleceu. Os meus filhos cumprirão o propósito para os quais o Deus Todo-Poderoso os estabeleceu. Eu cumprirei o propósito na minha posição como marido, como pai, como mãe, como esposa, qual seja o seu papel. Levante-se em zelo, esta é a palavra, em zelo. Amados, há um mover profético que está sendo liberado sobre a terra. Enquanto eu orava hoje, e para completar esta palavra que nós já vemos ministrando desde a virada do ano, das palavras que o Senhor nos deu para o ano de 2021, né? Nós falamos sobre avivamento, a chuva, né? O vento com cheiro de chuva, despertando o profético no meio da igreja. Nós falamos a semana passada vastamente sobre Joel, trazendo uma palavra de restituição. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos, os anos que foram destruídos. Restituirei o trigo, a palavra, o vinho novo, a alegria do Espírito e o azeite, a unção que quebra o jugo, a unção que provê luz, a unção que provê pureza, a unção que dá sabor àquilo que nós comemos. O azeite para a comida, o azeite para ungir os sacerdotes, o azeite para iluminar, o azeite para fazer sabão, a unção nas suas 4 operações sobre nós, sobre a nossa casa. Aleluia! E hoje nós queremos encerrar falando sobre este ano 1, esta linguagem profética de Deus. A Bíblia diz que Deus chama à existência as coisas que não são como se elas já fossem. E eu estava hoje orando e pensando nesta forma que Deus tem de trabalhar, nesta forma que Deus tem de se mover, de agir. Deus não trabalha sozinho. Deus nunca agiu sozinho, até mesmo porque Deus é um Deus legal. Ele deu a terra aos filhos dos homens, os céus são os céus dele.
a terra, ele entregou aos filhos dos homens, e desde o primeiro momento em que Adão entra em cena, Deus sai de cena. A Bíblia diz que quando Deus formou Adão do pó da terra, soprou sobre ele o fôlego da vida, Deus trouxe todos os animais para ver como é que Adão chamava. E a Bíblia diz que assim como Adão chamou, cada um foi. Deus já não dá nome aos animais, porque o gerente de toda a criação assumiu o seu cargo. E a partir dali nós vamos ver um Deus trabalhando em parceria. Deus vê que a impiedade chegou ao nível mais elevado em toda a terra. Deus poderia ter destruído toda a humanidade sozinho, mas ele chama Noé. A Bíblia o chama de apregoeiro de justiça, e por 120 anos Noé é parceiro de Deus em uma obra louca. Por que uma obra louca? A Bíblia diz que não chovia sobre a terra, ninguém nem sabia o que era chuva. Um orvalho subia da terra e regava a terra. Noé se levanta com uma mensagem de que Deus enviaria um dilúvio, não era nem uma chuva. Que coisa doida! O povo que não conhecia chuva iria entender o dilúvio? E por 120 anos, aquele homem se envolveu em uma construção de um transatlântico para salvar as espécies de animal da terra, porque viria um dilúvio. Que loucura! Deus estava trabalhando em parceria com Noé. O dilúvio veio, Noé foi salvo, a sua família foi salva, os animais foram salvos, porque Deus trabalhou em parceria com este homem. É bem verdade que o problema não foi resolvido. Noé saiu da arca, plantou uma vinha, se embebedou, amaldiçoou o seu neto, e a maldição começou a prosperar sobre a terra. Deus não desistiu, aleluia. Deus continuou sonhando, Deus continuou tendo visões, Deus continuou desenrolando o plano, o propósito de redenção que ele tinha para a humanidade. Aí Deus vai chamar Abrão, lá de Ur dos Caldeus, do outro lado da Mesopotâmia, com uma visão, mas uma ideia louca de Deus. Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Ele chama Abrão, um homem já velho, casado com uma mulher já velha, estéril e que já nem ovulava mais, com uma promessa escandalosa: eu te levantarei para levantar em ti uma grande nação. A tua descendência será numerosa como as estrelas do céu e como os grãos de areia da praia do mar. Dizer isso para um homem já velho, que não tem filho, casado com uma mulher já velha, que é estéril? Que loucura! Deus é crente. A fé de Deus trabalha em parceria, e Deus vai através de Abraão, peregrinando: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tu vai ser um peregrino, andando, sustentado por uma promessa de Deus e se fortalecendo na fé, dando glória ao Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Deus trabalha em parceria com os homens. Deus trabalha em parceria com os homens. Deus trabalha em parceria. Eu poderia ficar aqui falando de todos quantos o Senhor levantou para trazer à tona os seus planos e os seus propósitos. E eu aprendi uma outra coisa. Primeiro, que Deus chama à existência as coisas que não são como se fossem. Que a linguagem de Deus é uma linguagem de fé. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo, o firme fundamento das coisas que eu espero. O Senhor me chama a viver a partir das suas promessas e da sua palavra. Eu aprendi que a linguagem de Deus ela é muito diferente da linguagem do homem. Mas eu aprendi também uma outra coisa. Que há um plano de Deus perfeito, imutável, chamado plano de redenção, que nunca falhará, que não está condicionado a absolutamente nada. O projeto de Deus não é interrompido por nada. O plano de Deus não é interrompido por nada. Não existe nada nem ninguém que possa alterar o plano do Senhor. Mas escute o que eu vou lhe dizer. As direções proféticas de Deus que dizem respeito a mim e a você, elas são condicionais. Elas podem ser mudadas.
Elas podem ser alteradas. Eu posso não viver, eu, Orlando, aquilo que Deus gostaria que eu vivesse. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. O ser chamado depende de Deus. O ser escolhido depende da resposta que eu dou ao chamado que Deus tem para mim. Se eu responder positivamente, eu serei escolhido. Se eu responder negativamente, eu serei escolhido. Jesus deixou claro que foi ele que escolheu os 12, mas ele deixou claro que um dentre eles era diabo. Jesus não escolheu Judas para ser diabo. Jesus não escolheu Judas para o trair. Quando Deus chegou para Moisés e disse: tira o meu povo da terra do Egito e leva para a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Esse era o plano de Deus, levar o povo entraria. Deus teria um povo estabelecido em Canaã. Esta promessa, esta palavra de que Deus plantaria o seu povo naquele território, não existe demônio, não existe homem, não existe governo, não existe Satanás que consiga mudar. Mas os personagens que participariam dessa conquista e desse estabelecimento são facilmente mutáveis. Moisés não entrou na terra. O plano de Deus era esse? Claro que não. O que Deus gostaria de fazer era isso? Não. Deus não tem nenhum problema de tirar Moisés de cena e colocar Josué para dar continuidade. O plano perfeito de Deus é imutável. Os personagens são mutáveis. As promessas de Deus para mim, eu já ouvi tantas pessoas dizerem: quem tem promessa de Deus não morre. Moisés morreu, bonito. Morre sim. Morre sem ver, morre sem provar. Morre provando partes das promessas. Então qual é o segredo para chegar no final da sua vida e dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira. Fiz tudo o que Deus me mandou fazer. Guardei a fé, estou pronto para partir. Não falta nada daquilo que o Senhor me incumbiu de fazer. Qual é o segredo? Uma vida guiada pelo Espírito Santo. Uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E aí vem o grande privilégio da nossa geração. Nós, a Igreja de Jesus, somos, na atual conjuntura, o parceiro de Deus. Deus continua falando, Deus continua fazendo, Deus continua com planos e propósitos, Deus continua trabalhando e nós estamos na reta final de todo o trabalho da redenção, de preparar a igreja, de preparar a humanidade para o encontro final com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós estamos na última geração, poderia assim dizer, para chegarmos diante do Senhor, trazendo a Ele os fechos e os molhos da grande colheita. As nações estão em abalo. Satanás está endemoniado porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Ele quer levar o maior número de pessoas possíveis ao inferno, partindo desta terra sem conhecer o evangelho da graça de Jesus Cristo. A igreja precisa se alinhar ao Espírito para viver o maior avivamento desde os dias de Atos dos Apóstolos até hoje, que trará a maior colheita de almas de toda a história. Há uma explosão populacional nos nossos dias. Há cerca de 8 bilhões de criaturas no planeta Terra precisando conhecer a Jesus Cristo. Nunca tivemos tanta gente vivendo neste planeta como nós temos hoje. Se nós juntarmos todas as pessoas que já passaram pelo planeta, de Adão até agora, não chega nem na metade do tanto de pessoas que nós temos andando pelas ruas das cidades do planeta chamado Terra. De maneira que um derramar do Espírito nos nossos dias vai trazer para o reino de Deus a maior colheita de almas que jamais se tomou conhecimento em toda a história da humanidade.
Assim como Deus guardou a explosão populacional para esta geração e para estes dias, Deus guardou também o grande derramar do Espírito para estes dias, eu creio, porque multidões e multidões serão arrancadas do reino das trevas e trazidas para o reino de Deus por uma experiência não religiosa, mas por uma experiência de novo nascimento, onde a lei do pecado e da morte será destruída pela lei do Espírito e da vida, e Satanás terá que ver as fileiras do seu exército sendo saqueada e o reino de Deus sendo povoado. Mas para que isso aconteça, Deus trabalha em parceria com a sua igreja. É por isso que eu tenho dito e creio piamente que o grande derramado do Espírito já não alcançará mais meia dúzia de especialistas. Deus não derramará do seu Espírito sobre os pastores. Deus não derramará do seu Espírito sobre os apóstolos. Deus não derramará do seu Espírito sobre os profetas. Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. E esta carne é corpo. E este corpo é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. Toda a igreja de Jesus será visitada por um derramar do Espírito como nunca se viu em toda a terra. E este derramar do Espírito vai trazer à igreja um alinhamento profético. Por quê? Porque profeta é o que vê. Profeta é aquele que enxerga no futuro. É por isso que no Antigo Testamento ele é chamado de vidente. O profeta vê. E ao ver, ele traz a palavra que direciona. Ele traz a palavra que encaminha. Não significa que as palavras proféticas liberadas, elas se cumprem automaticamente. E aqui está o grande engano. O que nós fazemos, o que é que a palavra profética traz? Alinhamento. O que é que a palavra profética que nós temos trazido para este ano está trazendo sobre a igreja? Alinhamento. Alinhamento na oração, alinhamento no trabalho, alinhamento na pregação, alinhamento na busca do Senhor. Isso que a palavra profética traz. Palavra profética não é magia. Palavra profética não é feitiçaria. Palavra profética não é um pozinho mágico, pirlim-pim-pim, que vai fazer coisas automaticamente acontecerem por descuidos na vida de outras pessoas. Não. Palavra profética coloca você na direção. É este o caminho. É isso que a palavra profética diz. O que é que o Senhor está dizendo? Clamem por avivamento. Busquem avivamento. Um vento com cheiro de chuva que vai despertar os profetas de dentro das cavernas. Orem por restituição. É um tempo de restituição. A palavra profética está nos alinhando. Irmãos, se nós ficarmos deitados em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo, todas estas verdades tremendas que o Espírito tem falado para nós não passarão de discursos bonitos. O que nós vamos fazer? Agora que Deus nos falou, o que nós vamos fazer? Tomar estas palavras e gerá-las e nos tornar é uma planta, é como um engenheiro que traz uma planta e entrega para ser construído. Você agora sabe aonde você vai construir. Aquela é uma visão. O arquiteto, o engenheiro, ele coloca em papel a visão da construção. E agora? Agora mãos à obra. Nós somos os peão desta obra. Nós somos os servidores desta obra. Nós somos aqueles que vamos tomar a visão de Deus e gerá-la. E colocá-la em prática para que ela aconteça. Nós vamos gerar o trigo. O trigo não vai vir por acaso. Deus disse que vai mandar trigo, vinho novo e azeite. Aleluia, Deus vai mandar. Não. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim. Deus vai dizer, Deus, o que é que tu queres para este tempo? Restituir-vos-ei os anos consumidos. Uau! Como é que eu vou orar? Em busca de restituição. Como é que eu vou proclamar? Restituição.
No que eu vou trabalhar? Em linha com aquilo que o Senhor nos deu para fazer. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7 e no versículo 8. Amós, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Com certeza, diz o profeta, o Senhor soberano não realizará nada sobre a terra. Nada. Sobre a terra, nada. Deus, o Senhor, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio, o seu desejo aos seus servos escolhidos, os profetas. Deus não realizará nada nesta terra. Nada. Sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Por quê? Ele não é o soberano? É. Mas ele deu a terra aos filhos dos homens. Ele colocou o homem como autoridade sobre a terra. Para que ele possa legalmente operar nesta terra, ele vai chamar homens para serem seus parceiros. Por isso que ele é justo e perfeito em todos os seus caminhos. Nele não há mudança, nele não há sombra de variação. Deus está preso pela sua palavra. Deus não viola os seus decretos. Deus não macula aquilo que saiu da sua boca. Ele deu a terra aos filhos dos homens. A terra está nas mãos dos homens. No tempo em que ele quis se mover livremente nesta terra, o que ele fez? Se fez homem. Para que pudesse legalmente se mover nesta terra. Viveu como homem, comeu como homem, morreu como homem, ressuscitou como homem, subiu ao céu, enviou o Espírito Santo. Para quê? Para morar nos homens que ele comprou. A igreja. E esta igreja hoje é a parceira profética de Deus. Agora, por que Deus vai? Primeira coisa, um princípio de legalidade. A terra foi dada aos filhos dos homens. Deus, para intervir na terra, revelará os segredos do seu coração, os seus desígnios, aos seus servos escolhidos, os profetas. E o que ele vai fazer? Olha o que diz o versículo 8. Ora, o leão rugiu, quem não temerá? E Yahvé Adonai, Deus soberano, falou, quem não profetizará as suas palavras? O profeta recebe, o profeta proclama como um leão rugindo, alinhando o exército, colocando o exército no lugar certo, na hora certa, para fazer aquilo que o Senhor estabeleceu para ser feito naquele tempo. Isso é assim que a palavra profética funciona. É assim que o profético se move. Aleluia! E o maravilhoso, irmãos amados, é que quando Deus libera a sua palavra, não é apenas um desejo, um simples desejo, mas juntamente com a palavra profética é liberado sobre aqueles que dizem sim ao chamado, os recursos para realizar. A Bíblia diz que as nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas. Então, há armas poderosas para demolir fortalezas. Você diz sim ao chamado de Deus, automaticamente o Senhor disponibiliza as armas para você lutar. Automaticamente o Senhor disponibiliza os recursos para você executar aquilo que Ele te mandou fazer. É por isso que se nós não fizermos, somos indesculpáveis. Porque nós temos armas que são poderosas, nós temos recursos ilimitados, nós temos provisão para todas as coisas. Nós temos uma armadura, como diz Paulo, para que nós possamos estar firmes e depois de fazermos tudo, estarmos inabaláveis. Não falta nada. Toda provisão nós temos para sermos o quê? Parceiros de Deus na execução dos seus planos e dos seus projetos. Companheiros de Deus para gerar armas poderosas, não?
para trazer à existência aquilo que são desejos do coração de Deus. Primeiro, eu, pela unção profética, descubro quais os desejos do coração de Deus. Agora eu vou lançar a mão das armas do Senhor para trazer à existência no plano físico aquilo que Deus me revelou que é os desejos dele. Aí nós temos a adoração profética, que nós limpamos a atmosfera. Pela adoração, Deus habita no meio dos louvores do seu povo, no meio da adoração do seu povo, entronizado no meio dos louvores, e nós vamos adorar. Deus quer estabelecer uma base em cada família. Deus quer despertar o zelo na família. Deus quer alcançar as nossas famílias. Vamos limpar a atmosfera da nossa casa, em adoração dentro de casa, levando a palavra para dentro dos lares. Para quê? Limpar a atmosfera, limpar os ares, limpar o ambiente, carregar a atmosfera com os louvores do Senhor, destruir as fortalezas de queixa, de murmuração, de prostituição, de mentira, que ficam na atmosfera, limpar o ar, trazendo a glória de Deus para dentro da nossa casa, como se nós estivéssemos tirando as pedras, os espinhos do ambiente para receber a palavra que vai prosperar, que vai germinar. Aleluia! Nós não sabemos orar como convém, mas nós temos a arma poderosa da oração em espírito, é a oração em línguas, e nós vamos orar em línguas, e nós vamos declarar em línguas, e nós vamos deixar o Espírito se mover através de nós, e nós vamos proclamar, e nós vamos arrebentar. Irmãos, se nós conseguíssemos enxergar no mundo espiritual o que está acontecendo, na hora em que esta palavra está sendo liberada, na hora em que a unção está entrando na sua casa, na hora em que a adoração está entrando na sua casa, os céus estão em polvorosa, é porque nós não conseguimos enxergar com estes olhos naturais, mas no mundo espiritual há uma guerra travada. Glória! Há uma batalha, há forças da maldade sendo destruídas, há fortalezas sendo quebradas. Você só vê que você está aqui cantando. Você só vê quando você está aqui embaixo. No mundo físico, você está dizendo coisas que você nem entende. No mundo espiritual, anjos de Deus estão sendo fortalecidos, cadeias estão sendo quebradas, grilhões estão sendo rompidos. E você não está sentindo nada. Você não está vendo nada. Você vai lá, a Juliana pega seu violão, aí o pastor Henrique levanta sua mãozinha para o céu, aí a pastora Rose começa logo a chorar e a bater palma, aí a Manu começa a se emocionar e aquele som do céu começa a entrar dentro de cada casa, cadeias vão sendo rompidas, demônios vão sendo manietados, setas malignas vão sendo interceptadas. Aonde? No reino físico, no mundo espiritual. Aí você começa a ler a palavra dentro de casa. Palavras são sementes. Aí você começa a ler a palavra e em voz audível, lançando sementes. Sementes de quê? De cura, de prosperidade, de salvação, de libertação. Ambientes sendo transformados. E aquilo no mundo espiritual é uma guerra. Aquilo no mundo espiritual, há um mundo invisível que nos cerca. Há um mundo invisível que está à nossa volta e nós muitas vezes queremos vencer este mundo invisível com armas naturais, mas a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus para demolir fortalezas. Onde estão essas fortalezas? Estão mais perto do que nós imaginamos. Estão dentro de nós, estão no ambiente da nossa casa, estão no ambiente do nosso trabalho, da nossa cidade, da nossa rua. O grande problema é que nós não estamos usando as armas corretas, nós estamos tentando buscar armas humanas para vencer fortalezas espirituais. Nós nos cansamos e não produzimos nada. Nós esmurramos o vento, nós golpeamos o ar, estamos exauridos. E o máximo que conseguimos é juntar um bando de gente inconverso para dentro de um prédio para cantar e bater palma, mas que nunca passaram por uma experiência libertadora e transformadora. Que frustração! Nossas cidades continuam opressas, os demônios continuam oprimindo as pessoas, porque os ambientes são propícios para que estes seres espirituais possam andar velozmente.
É tempo de entender o profético. É tempo de entender o profético. É tempo de entender que tudo no mundo espiritual tem um sentido, um porquê. E quando nós nos movemos, deixa. Quando Josué desce como general para enfrentar um exército poderosíssimo, Deus manda Moisés com Arão e Hur para o cume do monte. Fazer o quê? Só isso. Que é isso? Uma direção profética. Um mover profético. Quando ele se cansava dos braços erguidos e baixava no campo de batalha, onde ninguém nem tinha ideia do que Moisés estava fazendo, Josué começava a ser derrotado. Olha o reflexo. Quando ele levantava as mãos, a guerra era vencida. Onde que a guerra estava sendo vencida? No campo ou no monte da adoração? No monte da adoração. Onde a batalha estava sendo ganha? Aqui, ó. Quem venceu a batalha? Não foram as armas de Josué, foram as mãos erguidas de Moisés. Aí ele vai buscar ajuda. Arão e Hur, um segura numa mão, outro segura na outra, porque eles entenderam. Aqui está a vitória. Não parece uma loucura? Pois o profético se move deste jeito. No escondido, no oculto, no anonimato, seguindo uma direção, às vezes, doida do Senhor. Mas os efeitos desta direção se sente no campo de batalha. Amados, o Espírito Santo de Deus está nos chamando para um novo nível. O Espírito Santo de Deus está nos chamando para uma nova realidade. O Espírito Santo de Deus está nos tirando de um nível de relacionamento na alma, emotivo, e nos chamando para sermos parceiros dele na execução dos planos e propósitos de Deus para este tempo na terra. Vocês já perceberam que enquanto uma geração inteira morreu no meio do deserto, Josué e Caleb chegam na terra forte, 80 anos. E ele disse, tenho mais vigor do que tinha quando saiu de lá. Por quê? Guerriei com as armas certas. Guerriei com as armas corretas. Não ando exaurido. Nos cansamos quando tentamos fazer o que não nos compete fazer. Nos cansamos quando buscamos em nós recursos para vencer guerras que são do nível espiritual. Ora, irmão, profetiza, mas não ora de qualquer forma. Não profetiza o que tu queres profetizar. Ouve Deus primeiro. Gasta tempo na presença do Senhor, ouvindo a voz do Espírito. E só abre a tua boca quando o Espírito disser fala. Quando o Espírito disser fala, tu falas. Enquanto não, delicia-te na presença do Senhor, adora. Não tenha pressa. Um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus fará em um dia o que demoraria para mim e para você fazer em 1000 anos. Não tenha pressa. Seja estratégico. Seja estratégico. Busque Deus. Busque estar com o Senhor. Se vence guerra, é lá. Não é no... Homens de Deus, mulheres de Deus, vivem uma vida na presença de Deus. É quando Deus diz, fala, aí ele só dá uma palavra assim, ó. Pá! Pronto. Está tudo resolvido.
não se desgasta, não se cansa. E nós estamos entrando num tempo extremamente profético. As coisas falam no mundo espiritual. Estamos começando uma nova década. Estamos no ano 1. Ei, é um tempo de começo. Escute o que eu estou lhe dizendo. É um tempo de começo. É um tempo de começar a nascer algo novo. Há algo novo de Deus começando a nascer em 2021. Há algo novo da parte do Deus Todo-Poderoso que vai começar, mas vai exigir da igreja muito trabalho, muito discernimento. Nós não vamos vencer esta guerra com poucas risadas, não. Nós venceremos esta guerra deste tempo novo à base de um mover profético. Por quê? Porque nós precisamos de algumas coisas e vamos lá. Vamos pensar, vamos entender a linguagem de Deus, tudo isso para falar sobre o profético. Vamos entender Deus trabalhando. Gênesis, capítulo 1. Essa foi a palavra que o Senhor me deu neste terceiro ponto. Ano 1. Novo, algo novo. Eis que eu faço novas todas as coisas. Eis que eu faço novas todas as coisas. Você está pronto para ser parceiro de Deus para trazer este novo? Você está pronto para se alinhar a Deus, para ser canal dele aqui na terra, para trazer o novo? Trazer este novo? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu quero ser teu parceiro na execução deste desígnio teu, deste desejo teu, deste sonho teu, deste projeto teu que está começando a nascer agora, Senhor. Eu quero ser teu parceiro a um preço. E quando eu falo de preço, não estou falando de sofrimento, não estou falando de aquela coisa, irmão, tem que pagar um preço. Não, estou falando de dedicação, estou falando de foco, estou falando de alinhamento, estou falando de compreensão profética. Estou falando de investimento naquilo que vem de Deus. Estou falando de não desviar-se, buscando coisas que não estão na agenda de Deus, gastando tempo, energia, dinheiro com aquilo que não está na agenda de Deus. Eu sou parceiro do Senhor. Como disse Neemias, quando Tobias e Sambalate o chama para uma conversa, para discutir a obra que eles estavam fazendo, Neemias disse: eu estou envolvido em uma grande obra, não tenho tempo para me deter com besteira. Há um foco. Are you ready? Are you ready? Gênesis capítulo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Vou falar disso muito a partir de sexta-feira, que eu vou começar a ministrar sobre o plano de redenção. Hoje é só uma pincelada. No princípio Deus criou os céus e a terra. Aonde Deus criou? Dentro dele. Ninguém executa nenhum projeto sem que antes o tenha construído dentro do seu coração. A terra foi construída primeiro dentro de Deus, na mente de Deus, no coração de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Uma costureira vai fazer um vestido, antes dela cortar o tecido, o vestido já está pronto. Aonde? Na mente dela. A cozinheira vai fazer um bolo, a Sildésia vai fazer um bolo. Antes dela pegar o ovo e a farinha, o bolo já está pronto. Onde? Dentro dela. Agora ela vai pôr para fora aquilo que está dentro dela. É assim que o profético se realiza. Primeiro, Deus comunica as intenções do seu coração. Primeiro, Deus traz a visão. E agora você vai pôr para fora aquilo que estava dentro de você em forma de visão. Olha a realidade. Ponto, verso 1. Deus criou. E agora? Agora vai a narrativa de como aquilo que estava dentro de Deus vai saindo para fora. Olha a realidade. Olha aqui o confronto entre o que estava dentro do Senhor, a visão, e o natural. A terra
entretanto, era sem forma e vazia. Me diga uma coisa sem forma e vazia. O que é uma coisa sem forma e vazia, meu Deus? Nada por fora e nada por dentro. Não existe. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Todos estes elementos que vão sendo trazidos aqui são elementos para mostrar o nada. O que é treva? Ausência de luz. O que é água? Ausência de terra. Ausência, falta. A palavra central aqui é falta, mas há uma visão dentro do coração de Deus. E onde é que esta visão vai ser projetada? Sobre este caos. Onde é que esta visão vai ser trazida? Sobre esta situação aqui. E é interessante algo, há um tempo atrás o Espírito Santo me falou a respeito disso, quando eu estava lendo esse versículo, e ele me mostrou algo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que aconteceu aqui? Nada. O Espírito precisa de um outro elemento para poder trazer a existência. O elemento que revela o projeto. O Espírito Santo, ele executa o projeto. O Espírito Santo desperta a vida do projeto. Mas quem revela o projeto é o outro elemento. A palavra. O pensamento de Deus é revelado através da sua palavra. O projeto de Deus é revelado através da sua palavra. Versículo 3. E disse Deus. E disse Deus. Haja luz. E houve luz. Uau! Agora alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque agora o desejo de Deus se torna conhecido. O desejo de Deus se torna revelado. O desejo de Deus está exposto. Agora o Espírito Santo tem algo claro para trabalhar. Agora o Espírito Santo tem algo claro para poder, um material para poder trabalhar. Qual é este material? A palavra. E o que a palavra revela? O que estava dentro do coração de Deus. Haja luz. E houve luz. Glória. Viu Deus que a luz era boa. E separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve então a tarde e a manhã. O primeiro dia. O primeiro dia. O que acontece no primeiro dia? Um confronto entre o projeto, começa o confronto entre o projeto do coração de Deus e a realidade que está à sua volta. Irmãos, nós estamos vivendo neste ano o primeiro dia. No primeiro dia, o que eu tenho diante dos meus olhos é o quê? Trevas, caos, morte, destruição. No primeiro dia é o dia mais difícil porque eu ainda não tenho nada. O primeiro dia, este ano, 2021, é o primeiro dia de um novo tempo nesta década que Deus trará sobre a terra. E este ano é um ano difícil. Por quê? Porque é um ano que vai colocar em xeque as nossas convicções emocionais e a capacidade que nós temos de nos desconectar da realidade que está diante dos nossos olhos e crermos na promessa de Deus que nos foi colocada no coração através da sua palavra e confrontarmos a realidade externa pela palavra de Deus e esperarmos que a passo aquilo que está no coração de Deus se torne real diante de mim. E aí vem outra palavra, que foi a que ele deu, Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, olha o alinhamento de Gênesis 1, 2. A terra era sem forma, vazia, havia trevas, havia destruição, não havia nada. E Deus vai projetar sobre isso.
O Espírito Santo e a palavra vão se unir para trazer à existência aquilo que está no coração do Senhor. Este é o tempo que nós estamos vivendo. O tempo de tomar a palavra de Deus como verdade absoluta na nossa vida e declará-la. Mesmo que os nossos olhos digam trevas, você vai dizer luz. Mesmo que os teus sentidos digam caos, você vai dizer ordem. Mesmo que tudo chega e diga assim, desemprego, você vai dizer provisão. O meu Deus proverá. Mas é um tempo em que mais do que nunca, aí você vai ter que voltar às nossas outras mensagens, não? O que é que você vai precisar? O trigo da palavra. Porque você precisa conhecer o que está no coração de Deus. Para poder falar aquilo que Deus falaria. Jesus disse, eu não digo o que eu quero. Eu digo o que eu ouço o Pai dizer. Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Isso é mover profético. O posicionamento prático de Jesus era exatamente a manifestação literal daquilo que ele estava recebendo no mundo espiritual como orientações do Pai. Isso é mover profético. Olha o que é que ele vai dizer aqui em Isaías 43, versículo 18. Não vos lembreis dos acontecimentos passados. Are you ready? Vamos nos mover no profético? Vamos nos mover trazendo à existência aquilo que está no coração de Deus? Primeiro desafio, não vos lembreis dos acontecimentos passados. Pastor, eu vou passar por uma amnésia de tudo o que tem acontecido nos meus dias, na minha história? Não! Isso aqui fala da segunda frase. Não considereis os fatos antigos. Não considere. Não estabeleça os acontecimentos antigos como determinantes para aquilo que irá acontecer. O que irá acontecer é algo novo. O que irá acontecer não tem nenhuma dependência do que aconteceu até agora. O que irá acontecer tem a ver com aquilo que está no coração de Deus. O que tem agora, ao contrário, é o oposto daquilo que Deus quer trazer. Não é um aprimoramento do status quo, é algo novo sendo trazido sobre a terra. O que é as trevas? O que é as trevas? Ausência de luz. O que é que Deus queria trazer? Luz. O que era que tinha sobre a face do abismo? Trevas. Há algum proveito para Deus nas trevas para trazer a luz? Não. Deus não considera o que está na sua frente. Deus não se lembra do que está na sua frente. Deus não toma conta do que está na sua frente. Ele libera o que ele tem dentro dele. Ele projeta o que ele tem dentro dele. Ele simplesmente lança aquilo que tem dentro dele. Deus não se move pelo que ele vê. Deus se move por aquilo que ele crê. E assim tem que ser eu e assim tem que ser você. Pouco importa o que está à minha volta. Assim diz Yahvé. Pode haver vida no meio de um vale de ossos secos? Claro que não. Do ponto de vista humano. Mas quando Deus diz, profetiza, filho do homem, Deus está trazendo uma outra realidade, sobrepondo aquela realidade. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considerei os fatos antigos. Vamos nos libertar da lógica humana. Como Deus vai fazer? Não sei. Não me interessa. Não me interessa. Ultimamente essa tem sido a palavra, a expressão mais usada por mim para mim mesmo. Orlando, não te interessa. Porque foi o que Deus me disse um dia desse, há um tempo atrás. Num questionamento que eu fiz a ele a respeito de bodes e ovelhas, de joio e de trigo, ele disse literalmente, Orlando, não lhe interessa. Quem é trigo, quem é joio, quem é bode, quem é ovelha, não compete a você. Pregue a palavra. Quem separa joio de trigo, bodes de ovelha são os anjos, não você.
Quem prega o evangelho é você e não os anjos. Nem os anjos se metem no seu ofício, nem você se mete no deles. Pregue. Eu disse, sim, Senhor. Como que Deus vai fazer? E eu lá sei. Não me interessa. Não me interessa. Não é da minha ossada. O que é que Deus me mandou fazer? Profetiza, filho do homem. Fala. Fala o que, Senhor? Fala aquilo que eu estou pondo nos teus lábios. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. E se eles não me ouvirem, Senhor, eles saberão lá na frente que um dia passou um profeta por eles. Fala. Não considere as coisas passadas. Não consideres a coisa passada. Não fique preso, não dê importância. Não traga para você. Não torne aquilo como um árbitro nas suas escolhas e nas suas decisões. Por quê? Olha o versículo 19. Eis que realizo uma nova obra. Essa expressão tem sido tão forte no meu coração. Uma nova obra. Uma nova obra. Não tem nada a ver com o que está diante de ti. É uma nova obra. Profetiza. Eu realizo uma nova obra que já está para acontecer. Eu realizo uma nova obra que já está para acontecer. Uau! Não percebeste ainda? Não percebeste ainda? Você não percebeu ainda? Você não percebeu ainda que Deus já está se movendo? Você não percebeu ainda que Deus já está jogando para fora o lixo? Você não percebeu ainda que Deus está chacoalhando tudo? Você não percebeu ainda que Ele está destruindo o velho para trazer o novo? Você não percebeu ainda que Ele está abalando tudo que é abalável? Você não percebeu ainda? Abre os olhos do teu espírito. Ah, pastor, mas o que eu tenho visto é só bagunça, destruição, morte. Você nunca fez uma obra nova na sua casa? Você nunca passou pelo desconforto de uma construção? Sabe o que é que mais existe nos primeiros dias de uma obra? Confusão, bagunça, sujeira, destruição, caos e desordem. A obra começou. Sabe qual é a primeira coisa que uma mulher sente antes de colocar um filho lindo nos seus braços? Dor e dor. Agonia, desespero, corre para lá, corre para cá. A morte ronda, o perigo está à porta, o tempo se torna a coisa mais urgente. Está nascendo uma criança. Não percebestes ainda que Deus está trabalhando? Não percebestes ainda que Deus está se movendo? Nós temos uma ideia do Deus da fada da Cinderela, né? Que joga uma varinha e aparece o vestido, carruagem, a abóbora vira... Ei! Aleluia! Não percebestes ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Porei um caminho aonde? Aonde? Não é no jardim? Porém, um caminho no deserto. E um rio aonde? No ermo.
Então, ele me levará ao deserto. Então, esta experiência nova, ela acontece num contexto de deserto, de sequidão, de ermo, de caos, de trevas, de destruição. E no meio de tudo isso, Deus vai projetando os sonhos do seu coração e vai trazendo vida, beleza, construção, ordem, harmonia. Mas onde é que eu estou, pastor Orlando? Onde eu estou? Inserido neste caos, inserido neste deserto, inserido neste ermo, inserido nesta bagunça, inserido em tudo isso. É no meio de tudo isso que eu verei a mão poderosa de Deus agindo. O pastor Henrique, hoje na abertura do culto, ele disse: Deus não nos livrou desta pandemia, mas tem estado conosco no meio dela. Eu disse, está em linha com o que o Espírito me falou. Não fuja do deserto. Não fuja do ermo. Não se desespere com o caos. Não se desespere com a bagunça que porventura esteja a sua vida. Não se desespere com a destruição que porventura esteja na sua casa, nas suas emoções. Não se desespere. E deixa eu lhe dizer uma coisa, não dê glória ao diabo. Satanás não está no controle de nada. Pare de associar este caos ao diabo, este deserto ao diabo, esta luta ao diabo. Não tem nada de diabo. É Deus te colocando no lugar aonde Ele fará algo novo na tua história. Tem nada de diabo nisso. Satanás não tem autoridade sobre nós. Paulo disse, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olhe para esta terra seca como lugar propício para mananciais nascerem. Olhe para este ermo como lugar propício para que rios brotem. Olhe para este deserto como lugar propício para caminhos aparecerem. Ah, pastor, mas caminhos no deserto? Sim, nós cantamos isso, né? Mas nem prestamos atenção no que cantamos. Ele faz caminho no deserto e o povo tudo apavorado com o deserto. Ué, eu sou mais do que vencedor. Só é vencedor quem enfrentou batalha. Ele é o Deus que me cura. Então você ficou doente? Ele proveu as minhas necessidades. Então você passou por uma necessidade. Ele é o Deus que me traz paz. Então você enfrentou a angústia. Glória. Aqui está a grande diferença. A esperança. Como é que eu vou me mover? Como é que eu vou me mover? No meio do caos. Ok, eu estou aqui, este é o quadro. Qual é o quadro? Caos, desordem, morte, pandemia, desemprego, destruição, angústia, depressão, apostasia, frieza espiritual. Esse é o quadro, ok? Estou no meio dele. Yes. Qual é a palavra de Deus para esta situação? O que é que Deus quer fazer aqui? O que é que tu queres fazer aqui? O que é que tu queres fazer aqui? O que é que tu queres gerar aqui?
Qual é o teu plano para este território? Qual é o teu projeto? Coloca nos meus lábios as palavras certas e eu profetizarei. Eu serei como Ezequiel. Diante dos meus olhos só tem ossos sequíssimos. Não há sinal de vida. Tu sabes o que tu queres fazer. O que é que tu queres fazer? Pode haver a vida nesses ossos? Tu sabes. Mas se tu disseres profetiza, eu profetizo o que tu disseres. Eu estou mais consciente da palavra que sai dos teus lábios do que daquilo que os meus olhos me veem, me informam e me dão como certo. O que é que eu tenho que fazer? Como eu tenho que me posicionar? Profetiza. O quê? Ossos vivam. E assim como tu dissestes, eu profetizei. O que é profetizar? É ter mais consciência do que saiu dos lábios de Deus do que do cenário aonde eu vou projetar o que a boca do Senhor disse. Não tenha medo. Não crie ilusões. Não fuja da realidade. Olhe, conscientize-se e pergunte: o que tu queres fazer aqui? O que tu queres realizar aqui? 2021 é o ano de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, versículo 2. É tempo de projetar luz num cenário de trevas. É tempo de trazer coisas novas no meio do caos. Como? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Qual é a tua vontade? O que é que tu queres fazer? Pai, eu me uno ao teu Espírito. Pai, eu me uno ao teu Espírito para trazer à terra as verdades celestiais. Pai, eu me uno ao teu Espírito para trazer à terra as verdades celestiais. Põe nos meus lábios a tua palavra. Revela ao meu coração os planos que tu tens e eu os abraçarei. A despeito daquilo que está diante dos meus olhos, a tua palavra é soberana em mim e eu não me apartarei dela. Eu oro, Pai, nesta hora por cada um que se expõe a esta palavra. Eu oro para que haja um despertar profético sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Eu oro, Senhor, para que o zelo pela família tome o coração de cada um nesta hora. Eu oro, Senhor, para que a consciência das verdades proféticas que o teu Espírito tem trazido à noiva sejam reais dentro de nós, sejam infinitamente mais fortes do que qualquer coisa que esteja diante dos nossos olhos. Eu oro, Pai. Eu oro para que os olhos do nosso espírito sejam abertos. Eu oro, Pai, para que as escamas caiam. Eu oro, Pai, para que nós saiamos do nível das emoções. Eu oro, Pai, para que nós compreendamos que há um mundo espiritual que nos cerca. Eu oro, Pai, para que nós acordemos e despertemos para as armas espirituais poderosas que Tu provestes para nós em Cristo Jesus. Eu oro, Pai, para que nós renovemos a nossa mente pela Tua palavra. Eu oro, Pai, para que nós enxerguemos as coisas como elas verdadeiramente são, alteráveis, quando nós nos movemos no espiritual. Eu oro, Pai, para que nós não sejamos objetos manipulados pelas circunstâncias, mas sejamos agentes de transformação, não para produzir aquilo que a nossa mente humana deseja, aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, mas aquilo que está no teu coração e que faz parte da tua agenda para hoje. Eu oro, Pai, para que haja sensibilidade no nosso espírito para receber os teus comandos e as tuas direções. Eu oro para que haja ousadia em cada um de nós para nos movermos em linha com aquilo que o céu nos comunicou. Eu oro, Senhor. Eu oro por cada vida. Eu oro por cada família. Eu oro por cada homem e cada mulher. Eu oro em nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré.
Eu oro também por cada dízimo e cada oferta que o teu povo voluntariamente traz neste dia na tua casa, para que haja mantimento, provisão na tua casa. Eu oro, Senhor, para que haja provisão na vida de cada um. Eu oro, Senhor, para que haja multiplicação nas finanças do teu povo, que o teu povo tenha para socorrer os necessitados. Eu oro, Senhor, para que toda miséria, pobreza, falta seja despedaçada no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que os celeiros estejam abastados. Eu oro, Senhor, para que portas de emprego se abram. Eu oro para que o teu povo seja livre de toda avareza e dê liberalmente. Não apenas no templo, mas que ajude o pobre, o necessitado, aquele que necessita de um socorro e de uma ajuda. Eu oro, Senhor. Eu oro pela tua igreja. Eu oro pelo teu povo. Eu abençoo cada oferta. Eu abençoo cada dízimo. E eu faço isso em nome de Jesus. E eu impetro sobre o teu povo nesta hora a tua bênção, dizendo que Yahvé nos abençoe e nos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Yahvé sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença do Espírito de Deus esteja conosco, com nossas famílias, com toda a igreja, espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma noite de sono restaurador. Não se esqueça, amanhã nós estaremos aqui neste mesmo horário para juntos adorarmos ao Senhor, e todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30, na sala do trono, nós nos encontramos para adorar o Rei da Glória. Na próxima sexta-feira, nós começaremos o nosso estudo sobre o plano de redenção. Não falte, não perca. E no sábado nós retornaremos ministrando Apocalipse, continuando a partir do capítulo de número 12. Deus te abençoe, Deus te guarde, mantenha-se seguro e saudável, em nome de Jesus. Amém, amém. Fiquem com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.